Queridos, eu queria que com muita alegria e amor nós recebamos o missionário Ripari. Aplauda Jesus pela vida do missionário. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá bom, tá bom. Obrigado, pastor. Deus abençoe pelo carinho. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Obrigado, viu? Ô, diaconisa, obrigado pela água, viu, bem? Muito obrigado. Obrigado, você que está fotografando. Muito obrigado, viu, bem? Muito obrigado. Obrigado. E aí, fica todo mundo de pé, vamos nos abraçar, nos beijar, vamos lá, todo mundo de pé, vamos lá. Isso aqui é igreja, lugar de gente feliz, se cumprimentam. Tem gente que entra na igreja e não cumprimenta ninguém. Vamos lá, cumprimenta, beija, abraça. Podeis assentar. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sentiu fome e ele foi na direção de uma figueira com a intenção de comer um figo. Embora ele soubesse que aquela época, aqueles dias, não era a época de dar figo. Mesmo assim ele foi, para nos dar o exemplo. E chegou até a figueira, não tinha frutos, porque não era a época. Só tinha folhas. Isso tem me incomodado muito, porque eu prego há 27 anos, fiz agora, março, 27 anos de ministério, visitei mais de 5.000 igrejas e completei em janeiro 72 anos. Parece que ia ver a gente morto, pô. Tá que nem eu estacionei lá, o diácono correu, ô missionário, poxa vida, que bom te ver, você está vivo. Por quê? Queria que eu tivesse morto? E tem me preocupado esse versículo, e eu confesso a você que eu fiquei bastante triste. Não porque o Papa morreu, porque eu sei que um dia ele iria morrer, como eu vou, você vai, mas com as notícias do que esse homem fez. E eu falei para minha esposa, dá até vergonha de pregar a partir de então, depois que eu estou ouvindo tudo isso aí. Porque a gente acha que faz tanto, e ele trabalhou bastante, e eu fiquei bastante triste. É uma perda assim que foi reconhecido por muita gente. E pela minha pessoa, eu quero aqui reconhecer que realmente eu gostaria de poder fazer o que ele fez. Sinto que faço muito pouco em relação a isso. Porém, Jesus nos dá uma dica. E ele faz essa pergunta para você e para mim. Você está dando fruto ou folhas? Porque tamanha foi a indignação do Senhor Jesus que ele amaldiçoou a figueira secou. E a gente vê pessoas na igreja perdendo bênção, porque ela passa anos sendo só folha. E hoje eu quero desafiar você a dar frutos. Para dar frutos, você tem que plantar semente, não tem outra coisa. Você quer abacate, tem que plantar semente de abacate. Quer maçã, tem que ser semente de maçã. Você quer ser próspero financeiramente, você tem que plantar dinheiro.
Essa é a verdade. Amém ou não? E eu creio numa vida melhor para você. E talvez você não está vivendo a vida que você gostaria de viver. Talvez você esteja triste por alguma razão. Isso acontece comigo também. E só moro em casa eu e minha esposa. E às vezes eu estou aborrecido com ela, comigo mesmo. E isso acontece. E talvez a crise que você esteja vivendo no momento tenha a ver com as suas decisões no passado. Muitos aqui sabem que eu tenho o hábito de estar orando. Eu oro por 536 pessoas dessa igreja. Muitos até já saíram, mas eu continuo orando. Em outubro de 2024, uma mulher do Paraná ligou para mim e falou: olha, eu ia pedir oração, mas eu gostaria de esclarecer para o senhor que a minha vida, ela está um caos. Falei: não, tudo bem, tudo bem. E sobre o que a senhora quer falar? Olha, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Falei: não, eu compreendo, às vezes eu também não tenho, isso aí é normal acontecer, né? Mas aí ela começou a desfilar tanta coisa, irmão, que eu fiquei pensando, como que um ser humano pode suportar tudo que aquela mulher estava passando? Eu não tenho dinheiro para pagar as contas, o meu celular quebrou, eu não consigo comprar outro, estou usando do meu marido para falar com você. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. O menino mais novo se envolveu com drogas, a menina perdeu o emprego, trancou a matrícula na faculdade, não consegue emprego há 1 ano e meio. Aqui em casa tem briga todo dia, ora na cozinha, na sala, no quarto. Cada dia é um foco de briga. Sem falar, missionário, que surgiu uma coceira no meu corpo. E eu passo creme e tanta coisa que recomendo, até médico passa para mim fazer isso, aquilo. Mas a coceira não sai. É debaixo do braço, é na virilha, é na cabeça. E eu queria que o senhor orasse. Tudo bem. É bastante coisa que a senhora está falando, né? Realmente é triste, né? Ouvir a senhora falar assim, mas eu tenho que fazer umas perguntas. A senhora vai na igreja? E de imediato ela falou: você está me estranhando? Lógico que eu vou na igreja. Não, eu preciso perguntar para a senhora. A senhora jejua? Lógico que eu jejuo, missionário. A senhora ora? Sim. Ela ficava assim com indignação. A senhora lê Bíblia todo dia? Leio, missionário. A senhora evangeliza? Sim, eu compro Bíblia. Até achei interessante, ela deu o nome da empresa, que compra de caixa fechada, é mais barato. E põe uma dedicatória e gosta de evangelizar dando Bíblia. Bacana, muito bacana. Me diga uma coisa, a senhora não se ofenda, eu preciso perguntar. A senhora dizima? Então, bom, como que eu diria para você? O mês passado, falei, vamos resumir, a senhora não é dizimista, né? É que eu não consigo, tem as contas para pagar. Falei, sim, eu também tenho conta para pagar. Mas o dízimo é uma ordenança de Deus e faz parte de 8.000 promessas que existem na Bíblia. Mas tem mês que eu não consigo. Então, eu quero dizer para a senhora que a necessidade aqui não é de orar, é a senhora ter consciência de fazer o que é certo, porque a senhora está provocando maldição sobre a sua vida. E eu compreendo a senhora, porque eu já fiz pior do que a senhora está fazendo. Como eu tenho uma vivência com Deus, eu quero dizer para a senhora que a tendência da sua vida, não se desanime, tá? É piorar. Porque a senhora conhece a verdade, conhece a palavra. Tiago 1 diz, ouvir e fazer. E a senhora não está fazendo. E essa é a verdade. Quando a gente era de outras religiões, a gente obedecia. Eu lembro quanta coisa eu fazia, visitava cemitério, quantas coisas eu fazia, e fazia de prontidão. Em Campinas foi terminando
as encruzilhadas de terra, que certas oferendas têm que ser em encruzilhada de terra. A gente começou a ir em outra cidade, sair de Campinas e ir em outra cidade para obedecer esse ou aquele. E aí a gente conhece a verdade e usa de uma displicência muito grande, e depois quer culpar Deus, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Raciocine comigo. Se houvesse um versículo na Bíblia, um exemplo, aí eu te dou o endereço, você abre, e nesse versículo estaria escrito assim, que se você comesse uma banana, repita comigo, banana. E esse versículo orientaria você assim: se você comer uma banana, 6 horas da manhã, você vai se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida. Deus vai abrir o céu sobre você e derramar as mais ricas bênçãos. Eu provaria para você. É só um exemplo, não tem o versículo, hein? Vai escrever para mim onde que está o versículo com a banana, você vai ver só. E aí eu mostro você, puxa vida, que coisa linda. Olha, o missionário está me alertando para uma coisa. Mas observação, irmão, não pode ser 6:10, nem 15 para 6. Não pode ser banana maçã, nem banana prata. Tem que ser nanica. Não, nanica. Então tem que ser 6 horas em ponto. Você ficaria esperando, olhando para o relógio, faltando 5 para 6, 2 para 6, deu 6 horas, se abriria e comeria banana, com casca e tudo. Porque você quer ser próspero. Sim ou não? Mas missionário, não tem esse versículo. Repita comigo, não tem esse versículo. Mas tem um outro que tem o mesmo sentido. Malaquias 3, abra. Não fala de banana. Você tem que entender que para você ter uma coisa que você não tem, você tem que fazer algo que você não faz. É como uma pessoa ligou lá em casa, missionário, eu preciso de oração, eu estou precisando de dinheiro. Você precisa de oração, precisa de dinheiro, o que você precisa? Eu preciso que você ore, que eu estou precisando de dinheiro. E conversando, descobrindo o que ele faz, que na verdade ele não faz, eu disse para ele, você tem que fazer algo que você não faz, filho, para conseguir esse dinheiro. E o que é missionário? Já experimentou trabalhar? Você tem que trabalhar. Tem crente que é folgado, irmão. Fica, ó Deus, me dá. Ele disse que você tem que comer com o suor do teu rosto. Tem que trabalhar, tem que estudar. E tem pessoa que acha que cai tudo do céu. As suas atitudes definem o seu futuro. Você sempre sonhou em ganhar 35, 50, 60 mil reais e ver algumas pessoas nesse país ganhando isso, e até mais que isso, mas elas estudaram, fizeram faculdade, pós-graduação, doutorado, e lá atrás você abandonou consciente que você ia pagar o preço. Mas dá para você voltar aos estudos. Ah, mas eu sou velho. Velho é o capeta, irmão. Dá para você estudar online em casa, dá para voltar à faculdade, dá para fazer muita coisa enquanto você está vivo. Sim ou não? Sim. E olha só o que diz Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam banana para a igreja. É o que está escrito? Não. Aqui não fala de banana. Fala sobre o quê? Isso. Fala sobre o quê? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova. Isso aqui é muito forte, irmão. Eu sou da época que quando a pessoa olhava atravessado para o outro, era comum isso. Falava, e aí, tá o quê? Você quer o quê? Chamava o outro para o pau, para a briga. Eu vejo a mesma situação aqui. Deus falou, vai, me põe à prova. Que isso, Deus? Eu confio no Senhor. Tá, confia. Me põe à prova. É como se Ele estivesse chamando para uma briga. Onde Ele vai te dar a vitória dessa briga. Ele está falando, me põe à prova. E você vai ver que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não é possível que isso seja uma mentira.
Ou a Bíblia é uma grande mentira, ou é a única verdade. A gente vê a história de Naamã, que deu 7 mergulhos no Rio Jordão, a mando do profeta Eliseu. Se ele não tivesse feito isso, ele estava leproso até hoje. E o que falta para nós é obedecer a palavra de imediato. Quando damos o dízimo, é uma forma de reconhecer que o nosso sustento depende de Deus e não das nossas riquezas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala com jeito com o seu irmão da direita e da esquerda, porque nem todo mundo ainda aceita essa situação. Por isso precisa falar com jeito. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Dizima e você vai ser muito abençoado. Fala para ele. A vida, meu irmão, ela vai te apresentar para você muitos obstáculos. E eu posso dizer isso não só pela minha idade, mas por tudo que já passei e venho passando. A vida vai te apresentar obstáculos quando você tentar conquistar alguma coisa, quando você tentar conquistar seus projetos, seus sonhos. A vida vai te apresentar muitos obstáculos. Mas eu tenho uma boa, aliás, uma ótima notícia. Deus é contigo. Amém. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: se Ele é contigo, quem será contra você? Sabe, não é que está escrito na Bíblia. A gente precisa entender que não basta teoria. A gente sabe um monte de coisa da Bíblia. A gente tem que viver. Como que pode ser maior que está dentro de você? Não, maior que está dentro de mim. Aleluia. Então, maior que está dentro de você, amém ou não? Amém. Cadê a sua família? Que possa confirmar isso, que maior que está dentro de você. Que o seu comportamento é exemplar dentro de casa. Cadê o seu patrão? Que a maioria odeia crente. Por que a gente não pode ser luz enquanto viver nessa terra? Ah, mas eu sou. Mas ser luz dentro da igreja, luz dentro de luz, não conta. Você tem que ser luz em casa, no trânsito, em todos os outros lugares. Posso ouvir amém ou não? Amém. Se você é uma pessoa de Deus, que eu sei que é, senão você não estaria aqui, você vai enfrentar muitas lutas, perseguições, desertos, problemas difíceis, querendo você ou não. Isso faz parte do processo. É Deus que está permitindo você passar por isso. Por quê? Por causa do amadurecimento espiritual. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas como assim, Jesus, eu vou ter aflição? Eu acabei de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E o Senhor já vem com essa palavra de desânimo aí. Que negócio é esse? Não, você vai ter muitas aflições. Mas você tenha ânimo. Eu tenho que ser animado e a lei de sofrer aflições? E ele explica: no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Se eu venci, você pode vencer. Não no nome da Quadrangular. Não no nome do pastor Fabrício. Você vai vencer no meu nome. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Ele está nos garantindo, mas a gente fica inconformado. De tanta tempestade que vem ao nosso redor. É muita tempestade. Ora é filho, ora é sogra, ora é problema financeiro, ora é sogra, ora às vezes é o vizinho, ora é a sogra. Então, sempre tem problemas. E você raciocina assim: eu leio Bíblia e eu sirvo um Deus que acalma a tempestade. Sim, mas não está acalmando a tua tempestade. Essa é a verdade. Porque você persiste que aconteça do seu jeito e não do jeito de Deus. E qual o jeito de Deus? Não é acalmar a sua tempestade externa, e sim a sua tempestade interna.
Porque se Ele acalmar a sua tempestade interna, você vai enfrentar muitas lutas e vai vencer, inclusive as que hão de vir ainda. É como Daniel, irmão. Imagina um homem que orava em direção a Jerusalém, é onde o sol nasce, com a janela aberta. Todos os dias ele fazia isso e não foi lá homens prendê-lo. Jesus não podia matar esses homens? Jesus pode, Deus pode todas as coisas. Mesmo assim, prendeu e levou, jogou na cova, não podia matar os leões? Ele caía na cova e falava, estou no sossego, está tudo morto. Não fez isso, porque Deus não livrou Daniel da cova, e sim na cova. E é no problema que você está vivendo que Deus vai te dar a vitória. Muitos provavelmente não dão um valor para você. Isso acontece no meio dos meus parentes, às vezes eu vejo brincadeiras de mau gosto. Pegam bandeja, vamos recolher o dinheiro que chegou o pastor. Uma vez eu perdi a paciência, falei, tá, recolhe, põe aí R$1.000, se é que vocês têm. Tira aí do bolso, R$1.000. Ah, agora usa Pix. Eu tenho a maquininha no carro. Tem aí? Então, ficam na sua aí. Sabe, a gente vê que tem pessoas que não dão valor para nós. No serviço, no meio dos parentes, do vizinho, mas Deus dá valor para você, irmão. E se Deus dá valor para você, se Ele é contigo, ninguém vai separar você do amor dEle. Diga glória a Deus. Olha o que diz Deuteronômio 31, para quem abriu. Até eu esqueci. A gente tem um espírito que lembra de tudo, né? Essa água é a mesma de manhã? É a mesma. Tinha bastante gente aqui de manhã, hein? Tinha 108 pessoas sentadas. Fora as que estavam em pé, que eram os diáconos. Devia dar umas 120 pessoas. Deuteronômio 31, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: não tenha medo. Por que eu estou dizendo isso? É muita gente com medo. Medo de dirigir, medo porque vai casar, medo porque vai ter filho, medo porque vai estudar. Você não tem que ter medo de nada. Ou Deus é com você, ou não é. Ah, eu vou começar um serviço novo. Mas qual o problema, irmão? Eu tenho medo de não dar certo. Você vai perceber no fim do expediente. Se te mandar embora, é porque não deu certo. E de repente você pode ficar lá uns 20 anos. Tem gente que tem medo de casar. Para que isso, meu Deus do céu? Sabe, é passar uma insegurança para quem está em volta, é dizer para quem está em volta, não vai na minha igreja onde eu vou não, que nossa, lá você fica tão inseguro na vida, sabe? Mas você não adora a Deus. Não, lá a gente adora a Deus, mas a gente sai de lá tão fracassado. Por isso que tem gente que não vem para cá, irmão. Mas se você começar a passar essa segurança, os seus parentes vão vir aqui. A sua sogra vai vir aqui, aleluia. E Deuteronômio 31, 8 diz, não tenha medo. Não é o pastor Fabrício. Ô, Ripário, não tenha medo. Sei lá, eu posso considerar, posso deixar para lá, pegar meu carro e ir embora, e nem dar atenção para ele, entrar por aqui e sair por aqui. É homem falando. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. Mas é Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Yahvé, Deus de Abraão, Jacó e Isaque. Ele está dizendo, não tenha medo. Nem desanime. E ele não para aí. Pois o próprio Senhor nosso Deus irá diante de vocês. Ele estará com vocês. Não os deixará, nem os abandonará. Diga glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Abra Romanos 8. Hoje nós temos uma pregação não muito longa. Espero que os irmãos tenham paciência. Tem um cronômetro aqui. Falta... Pastor? Ah, não, agora que eu entendi. Pensei que faltava 10 horas. Não, mas não é, né?
É 10 minutos, né, pastor? Eu pensei que era 10 horas. Pensei que a gente estava na Coreia. Se houvesse só esse versículo na Bíblia, que eu vou ler, de Romanos 8, 38, 39, eu estaria satisfeito. Oh, repare, essa Bíblia custa mais barato que ela vem com uma página só. Tem uma página só? Por quê? É que custa mais barato, ela só tem Romanos 8, 38 e 39. Eu compraria a Bíblia, porque olha o que diz para você e para mim. Fala do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Diz assim Romanos 8, de 38 a 39. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Como se não bastasse, em outubro de 2024, há uns 15 dias atrás, eu liguei para um amigo meu, e eu dependo dessas igrejas para pregar, sobreviver, que eu vivo pela fé. Se uma igreja acontece alguma coisa, não me recebe, isso dá diferença no meu dia a dia. Liguei alegre para o pastor, prego há 22 anos lá. Ele disse, não posso te receber. É para junho agora, pastor, está longe ainda. Por favor, tudo bem? Não dá. Por quê? Porque eu fechei a igreja. É uma igreja co-irmã em Hortolândia. Não acreditando nele, eu peguei o carro, fui lá ver se fechou mesmo. E tinha uma placa assim, aluga-se. Aí voltei em casa, eu queria pedir desculpa para o senhor, que eu fui aí ver se o senhor tinha fechado mesmo. Você não acreditou em mim, missionário, nem um pouco. Eu fui lá ver. Mas tudo bem, já que fechou, né? Tá bom, né? Seja feliz. Muito bem. Fechou por quê, pastor? Se da última vez, segundo o meu relatório aqui, tinha 242 pessoas. Não, a gente tinha muito mais. Chegou em quase 300. Fechamos porque o povo não dizimava. Eu estava comprando papel higiênico, eu estava reformando o som, comprando lâmpada com dinheiro meu, porque como ele tem uma empresa de seguros, mas o povo não fazia parte deles. Eu pergunto de novo, você gostaria de ser folha ou fruto? Gostaria de dar bons frutos, sim ou não? Você tem que plantar uma boa semente. Às vezes, missionário, eu não entendo o que você fala, de coração, às vezes, nem eu. Eu vejo os vídeos, falo, meu Deus, tem vídeo que eu assisto, depois que eu preguei, eu quase me converto. Você já viu no quintal uma lâmpada apagada? Isso me incomoda. A lâmpada está apagada, você olha, está apagada. Você acende, começa a vir um monte de inseto. Uns insetos doidos, fica batendo na lâmpada. Muito doido, já viu ou não? Aí você apaga, ele vai embora. Se acende, eles voltam. Sim ou não? Já viu isso? É porque a luz incomoda eles. E o que eu quero dizer com isso? Você não pode deixar sua luz apagar, irmão. Nós temos um bando de gente nesse país. Um bando, eu vou citar bem direitinho, devagar, que eu quero fazer um corte nessa pregação para pôr no meu story do YouTube. Um bando de pilantras sem vergonha, ordinário, que anda pregando nas redes sociais e não tem compromisso nenhum com Deus. Falando que é besteira dar 10% no dízimo, que você pode dar 1%, 2%, tanto faz que Deus não vê isso. Mentira. Você está entendendo? Falando sobre tanta coisa que eu já venho observando, sobre árvore de Natal que não tem nada a ver, e é um ídolo, lâmpada de árvore de Natal é ídolo, Papai Noel é ídolo.
Ficaram as mesmas pessoas falando recentemente sobre a Páscoa. O que tem o coelho? Só se for um retardado, porque onde que coelho bota ovo, irmão? Se é um mamífero. E coelho é ídolo, ovo é ídolo. Qual o nome dessas pessoas, SIC, RG? Onde eles congregam para chegar com tanta autoridade de influenciar a igreja, para não dar crédito ao que o pastor fala e dar crédito às besteiras que eles falam em 1 minuto? E é um artista para fazer uma besteira em 1 minuto, que eu demoro muito mais quando estou no banheiro. Então é uma enxurrada de pastor, sabe? Que se diz ser pastor, eu não sei, eu não conheço a mulher dele, onde ele mora, qual é a igreja dele. Ah, pastor Fabrício, eu não sei esse negócio, porque eu ouvi. Ouviu de quem? Aonde? Eu vi na rede social. E é muita gente interferindo. Saiba, quando você tem um pastor que preserva e conserva a palavra escrita de Deus, até na bênção você senta. Você está sentada na bênção. Quando o diácono falou, você sabia que a cadeira custou X? Eu sentei e não queria sair mais da cadeira. Falei, não, vou ficar aqui sentado. Custou caro. Você tem que valorizar o que Deus te dá. E você não tem que ter medo das pessoas que te humilham, te desprezam. Você tem que ser luz. O seu foco é ser luz. Pessoas que falam mal de você, que ri de você. No prédio onde eu moro tem gente que ri de mim. Eu vejo, estou descendo para trabalhar. Eles falam que eu ando com aquela pastinha. Aí está cheio de dinheiro. Falei, tá. Tem bastante, sim. E aí divide com a gente? Não, não divido, não. Sempre querendo tirar uma. Então essas pessoas que te humilham, te desprezam, que ri de você, que fala mal de você, eles verão as promessas de Deus cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Aplauda esse Deus maravilhoso. Dê frutos, meu Deus do céu. Quer mais fruto do que deu esse Papa? Eu não me conformo. 1 hora de jornal falando do homem. Eu fiquei com vergonha, irmão. Ele foi aqui, ali, preocupado com os problemas atuais. Andando em lugar sem colete. Enfiar a cara em lugar que podia ser baleado. Andando com carro em baixa velocidade, as pessoas invadindo, pondo a mão. Ele põe a mão na criança, põe a mão na senhora. Cumprimenta o rapaz. Meu Deus, que exemplo. A gente pode reter tanta coisa boa disso. Quem sabe agora tratar melhor os líderes dessa igreja, os diáconos, as pessoas nos faróis, conforme disse o pastor. Misericórdia, o senhor dá moeda no farol? Pelo amor de Deus, hein? A orientação que eu tenho de Deus é não dar moeda, não. É uma nota maior. É que no momento eu não tenho, mas... Deixa a sua luz brilhar. A expectativa das pessoas não pode controlar você. Deixa a sua luz brilhar. Ninguém nesse mundo vai roubar a sua alegria. Ninguém. Ninguém vai roubar a sua alegria. Deus é contigo 24 horas por dia. Ele cuida de você. Fique de pé. Muito bom. Gostoso, né? Bom demais, né? Eu preguei várias mensagens e comi a banana. Essa banana, ela está meia verde. Oh, querida, você está tirando foto? Você pode fazer um favor para mim, meu bem? Fazendo um favor, viu? Bater esse lado que é o meu melhor, fazendo um favor, bem. Ficou bom, bem? Confere, ficou bom? Você gostou da minha camisa? Eu comprei na Shein, R$17. Já incluso o frete. Fecha os olhos. Ó Deus, não viemos aqui brincar não, Pai. Não estou vendo ninguém brincando, ninguém pendurado no celular.
Obrigado pela palavra de exortação, meu Pai, que eu sinto alegria em ouvir o que eu ouvi, porque eu sempre gostei de exercitar o amor. Amar uma pessoa que cheira um perfume importado é fácil. Amar uma pessoa que não tem mau hálito é fácil. Amar e sorrir para uma pessoa que clareou o dente, que dá para ver até a língua branca, é fácil. Mas nós precisamos, Pai, amar as pessoas mais difíceis. E quem são elas? As que não estão aqui. Porque quando passarmos a amar, meu Deus, elas estarão aqui. Nos ajuda a ser luz nesse mundo, nos ajuda a dar frutos. Nós não queremos ter mais folhas, queremos dar frutos, queremos fazer a diferença em Piracicaba. Não queremos que essa igreja esteja em Piracicaba, queremos que Piracicaba esteja dentro dessa igreja. E é no nome de Jesus Cristo que eu demonstro a minha alegria de poder estar aqui contemplando lindos frutos. Uma igreja maravilhosa, uma igreja que vai fazer diferença. E pela autoridade que o Senhor me dá, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos que estão aqui, para que sejam libertos, curados, que vivam uma vida feliz, alegre, com saúde. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Todo o povo diga amém. Amém. Todo o povo diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai sentando e aplaudindo esse Deus maravilhoso. Pode sentar.